Mariana, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E a nossa aulinha de hoje será de matemática. Vamos estudar metade, isso mesmo. Vocês aí, algum dia, vocês já dividiram a metade de alguma coisa para alguém? Então, vamos observar agora. Faz de conta que eu tenho uma laranja, certo, pessoal? Eu tenho esta laranja e eu quero dividir ela com alguém. Então, eu tenho que dividir ela ao meio. Então, agora, eu tenho o quê? Duas partes iguais, porque eu dividi ela ao meio. Então, quando isso acontece, né? Podemos dizer que eu tenho uma metade, né, de uma laranja, metade e metade, ou meio. Quando a gente divide algo no meio, eu posso chamar meio ou metade, certo? Então, metade ou meio, tanto faz. É cada uma das partes, certo? Iguais, proveniente da divisão do interior por 2. Então, juntando as duas partes da laranja, eu irei formar um inteiro. Isso mesmo. Então, a representação deste aqui, certo? De um inteiro, no caso de um meio, vamos representar ela assim, ó. Que é uma laranja, certo? Aqui, ó, passo o tracinho por 2, que eu tenho duas partes, entenderam? Aqui eu tenho um meio, porque é uma laranja. Quando eu passei a linha ao meio, que eu dividi a metade, eu fiquei com duas partes, certo? Até aqui. Então, aqui eu tenho um meio. Eu posso ler assim, um meio, ok? Então, percebemos então que quando dividimos o inteiro por 2, certo? Encontramos duas partes iguais e as quais podemos representar como um meio cada uma, não é verdade? Então, como por exemplo também, ó, se eu fosse ilustrar assim, eu tenho uma barra, dividi ela ao meio, certo? Então, aqui eu tenho um meio, porque está a metade e a metade. Juntando as duas partes, torna um. Então, por isso chamamos de um meio. Então, partes iguais que têm o mesmo tamanho, portanto, os números fracionários representam as partes de um inteiro. E essas partes chamamos de fração, ok? Então, aqui eu tenho um meio, aqui eu tenho uma fração. E a nossa atividade de casa, para que vocês compreendam e reforcem mais ainda esse assunto, vocês vão fazer na página 92 do nosso livro de matemática e na página 93, ok? A página 93 é a segunda questão. E na página 92, vocês vão, na questão 1, vocês vão observar a imagem. E na letra A, quantas bolinhas representam a metade desta quantidade? Então, por exemplo, se eu tenho 10 bolinhas, a metade de 10 são 5, certo? Então, vocês vão observar aí a questão A. Na questão B, pense e responda. Se tiramos uma metade do total e dividimos a metade restante por 2, quantas bolinhas ficarão? Então, vocês vão representar aí, né, usando uma continha para descobrir qual é o resultado. E na questão 2, né, a segunda questão da página 93, vocês vão
Assinale as figuras cuja metade estejam sempre representada corretamente. Então, vocês vão observar os desenhos e vão ver qual desses desenhos está dividido o meio certinho. E vocês vão assinalar com o X, ok? Então, continue fazendo suas atividades, mande para a nossa salinha, ok? Não esqueçam disso. Um abraço carinhoso em cada um de vocês.